Conosco nessa noite. Tem ali um relógio ali à minha frente. Sei que o culto aqui acaba ali em torno de pertinho das 9. Então pode ficar tranquilo que eu não vou me alongar. E quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo de número 15. Quero compartilhar com você de dois versículos, versículos 18 e 19. Amém? Enquanto você vai abrindo aí, eu vou orando aqui e vamos ganhando tempo. Pai, abençoe essa mensagem, que pelo poder que há no Teu nome, Deus, vidas possam ser aqui tocadas, ministradas, e que o Senhor possa falar nessa noite de forma sobrenatural. Fala conosco, meu Deus, por tudo isso, louvando a Ti, agradecidos oramos e isso fazemos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler esse texto, versículo de número 18, de Juízes 15. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, ou em Acore, até o dia de hoje. Amém, meus amados? Até aqui a princípio. Eu estive pensando nesses últimos dias, não é? Chegando o finalzinho do ano, a gente vai fazendo aí, digamos assim, rememorando algumas coisas, não é? Fazendo uma recapitulação, fazendo algumas somas, vendo o que deu certo, o que não deu tão certo assim, observando as lutas que tivemos, as batalhas que travamos, porque estamos em uma guerra, não é? Em uma guerra temos aí algumas batalhas que têm sido travadas. E nós temos, em nome de Jesus, observado que Deus tem nos dado vitória em todas. Porém, é fato de que bate em nós o cansaço. E eu quero falar nessa noite sobre esse cansaço para a gente, não é? O ser humano, ele é, de alguma forma, alguém muito disposto. A nossa estrutura emocional, mental, física, ela nos dá uma possibilidade de agirmos consoante a toda e qualquer circunstância e sermos rapidamente repostos, ou seja, no nosso vigor, tendo uma alimentação saudável, buscando sempre fazer exercícios. Tudo aquilo que você fizer, se você vai fazer uma corrida, se você vai subir uma montanha, se você vai fazer algum tipo de obra que você tenha que empreender grande esforço, tudo isso te leva a cansar-se. Porém, uma boa noite de sono, uma boa alimentação, no outro dia você está novinho em folha. Mas quando falamos de uma luta constante na qual muitas vezes temos travado, melhor dizendo, durante todo o tempo e toda a trajetória cristã, que é a batalha espiritual, essa batalha realmente, ela nos traz um desgaste muito grande. Eu imagino o desgaste que tivemos aqui, posso dizer tivemos, porque também indiretamente faço parte desse projeto, ao construir esse templo, ao estar nessa obra, a transição, sair da Rua 5, vir para cá, tantas coisas foram de alguma forma organizadas, tantas coisas foram desmontadas, remontadas, tantas coisas foram de alguma forma, digamos assim, arrumadas novamente. Ou seja, nós conseguimos perceber que tudo isso faz parte de um trabalho que na realidade ele não é de alguma maneira, de alguma forma trazido à restauração de uma maneira rápida. Mesmo porque isso é gradativo. E a cada dia na vida do crente, na vida do cristão, nós temos uma nova luta a travar. Então eu percebo que quando eu observo esse texto de Sansão, o que ele precisava aqui, o que ele na realidade ele buscava nesse lugar, o que ele na realidade encontrou nesse lugar, é aquilo que de fato eu e você temos que buscar e encontrar nesta noite, que é essa fonte para que venhamos a beber dessa água fresca. O Senhor, Ele vai de alguma forma nos mostrar aqui
que essa água, ela não trazia a Sansão apenas a força e o vigor ou o revigorar físico de Sansão. Há muito mais coisa aqui, há muito mais detalhes aqui a serem de alguma forma cavados nesse texto. Quando eu observo, se você observar versículos anteriores, você vai ver Sansão, ele saindo de Gaza, indo a uma outra cidade, já para de alguma forma se encaminhar para casa, mas os filisteus montam contra ele uma emboscada, e 1000 filisteus estão esperando ele em determinado lugar, e Sansão está com as suas mãos amarradas, ele está com as suas mãos amarradas com cordas muito fortes, e naquele momento, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Depois você confere versículos anteriores, 14, 15, 16, a força do Senhor, através do Espírito de Deus, veio sobre Sansão, e diz o texto que aqueles fios foram arrebentados, como se fossem fios de lã normais, fios como barbante, foram arrebentados dele, e logo depois, não obstante a tudo isso, Sansão, ele observa a carcaça de um animal que já estava morto já há bastante tempo, e ali havia apenas a cabeça daquele animal, e ele pega da parte de baixo da boca daquele animal, que é a queixada daquele jumento, ele pega aquela parte de baixo ali, e ele luta contra aqueles 1000 homens, e abate aqueles 1000 homens, empilha aqueles 1000 homens, você vai ver em textos na frente, e você percebe que ele agora está o quê? Exausto. Eu quero de alguma forma levar você a pensar o que foi nesse ano de 2021 para você, essas batalhas. Quantos filisteus você e eu não tivemos que derrotar nesse tempo? Quantos filisteus você e eu não tivemos que de alguma forma lançar por terra da nossa vida em nome de Jesus? Quantas situações, quantas circunstâncias, quantas acusações, quantas situações que eu e você enfrentamos, e que na maioria das vezes não observamos, que é quando menos esperamos, é que Deus envia para nós a saída e o escape. Sansão, ele era um homem forte, sim, mas não era uma força simplesmente física. Ele era um homem forte quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Ele era um homem forte quando o Espírito de Deus tomava Sansão. Mas aqui no texto é claro de que mesmo ele, cheio do Espírito de Deus, ele se cansou. Ele se cansou. E eu pergunto para você nessa noite, você não precisa responder para mim, quem está cansado aqui, diga amém. Eu não disse que não precisava, mas nós respondemos, porque estamos cansados. Passamos um ano de lutas, muitas batalhas, estamos aí no final dessa pandemia, ainda estamos aí usando máscaras, tantas situações temos enfrentado, mas observamos o quê? Que há uma estafa em nós, há uma estafa em nós. Talvez em períodos normais, numa quarta-feira, hoje teríamos talvez o dobro de pessoas dentro da igreja. Eu tenho vivido isso também lá em Santa Isabel. Não é? Muitas vezes temos que mandar recadinhos para as pessoas, e aí, hoje tem culto, vamos lá, mas as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desanimadas. Sansão estava cansado, mas ainda assim, ele estava no lugar certo. Fala assim para o seu irmão, ainda cansado, você veio para o lugar certo. Olha que coisa interessante, meus amados, isso muda todo o contexto. Isso muda todo o contexto do que eu estou pregando, porque Sansão, ainda cansado, ainda ali desolado, ainda ali desalentado, ainda ali totalmente exaurido em forças, depois de ter de alguma forma derrotado todos aqueles filisteus, ele se encontra cansado, mas no lugar certo. Ele se encontra cansado, mas no lugar em que Deus de fato estava pronto a restaurar as suas forças. O problema é quando nós estamos cansados no lugar errado. O problema é quando estamos exaustos no lugar errado. Mas quando estamos cansados no lugar certo, há uma grande possibilidade de você e eu sermos restaurados pelo Senhor.
Sansão estava em Leí. Sansão estava em um lugar em que Deus escolheu, e esse nome em Acoré, a tradução diz a pedra do que clama. Repete comigo, a pedra do que clama. Olha que coisa interessante, a pedra do que clama é o lugar onde havia uma pedra daquele que se ajoelhava e clamava. O lugar que havia uma pedra em que aquele que buscava encontrava. Lugar que havia uma pedra em que aquele que buscava, o Senhor se deixava achar. É esse lugar. Você está em Leí nessa noite. Você está em Leí nesse momento. Não quero que muitas vezes você possa entender assim: mas pastor, será que a minha casa também pode ser Leí? Pode. Será que o meu quarto pode ser Leí? Pode. Será que a minha cozinha pode ser Leí? Pode. Mas o lugar aonde você vai encontrar refrigério, descanso, restauração, repouso e ensino é aqui. É nesse lugar. É nesse lugar onde Deus quer restaurar as suas forças. É nesse lugar onde você chega aqui, talvez até trazido por alguém, e você nem percebe, mas você sai daqui saltitando, cantando louvores e indo embora para casa. É aqui que o Senhor restaura. E foi em Leí que Sansão, ele foi de alguma forma restaurado pelo Senhor. No versículo 15 fala daquilo que ele encontrou, e a estratégia que Deus deu para ele naquele lugar para derrotar os seus inimigos. Fala assim para o seu irmão: em Leí encontramos a arma certa para lutar. Olha que coisa interessante, é aqui em Leí que eu encontro a arma certa para lutar. Sansão, ele poderia imaginar assim: estão vindo 1000 filisteus, eu já carreguei um portão de 15 ciclos nas costas, eu já usei espada, eu já usei lança, eu já decapitei homens com espada. Não, mas o que eu vou usar agora? E Deus mostra para ele em Leí o que? Um animal morto, apenas ali, uma cabeça de jumento, e ele olha aquele animal e fala: o que eu posso fazer? E o Senhor fala para ele: tira a queixada daquele animal, que vai virar uma arma, e você vai derrotar os seus inimigos. É aqui que Deus te dá armas e te dá estratégias para você vencer. É nesse lugar, é em Leí, que Deus te dá estratégias e armas para você lutar contra os seus inimigos. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é verdade? Isso quer dizer o quê? Não é contra o meu irmão, mas são contra as potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso, não é, que militam aí sobre a terra, sobre as regiões celestes. Mas nós cremos que esses inimigos, eles se materializam e até usam pessoas para tentar de alguma forma nos atingir e nos afligir. Nós temos que ser sábios, nós temos que ser pessoas equilibradas para saber de fato com quem lutar e qual a arma que devo usar. Que arma inusitada! Mas era o que Deus tinha naquele momento que colocar nas mãos de Sansão, para que ele pudesse habilmente usar e ali derrotar os seus inimigos. Eu creio nisso. Então eu creio que você está cansado no lugar certo, e que cansado no lugar certo, você encontra nesse lugar a arma certa para lutar contra os seus inimigos. E você também está, em terceiro ponto, no lugar aonde Deus dessedenta sua sede. Fala assim para o seu irmão: Leí é o lugar em que Deus mata a sua sede. Aleluia! Vamos voltar um pouquinho lá no versículo de número 19. Olha o que diz aí, Juízes 15, 19. Diz: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Repita comigo: dela saiu. Pastor, dela saiu água. Parece uma coisa assim tão, digamos assim, óbvia, não é? Mas você imagina, querido, um deserto,
Imagina um deserto em que você lutou contra 1000 homens. Um deserto muito árido, muito seco. E você agora pensa em algo. O que você pensaria em um deserto muito seco, depois de você aproximadamente 2 dias lutando, sem tomar absolutamente nada? O que você pensaria? Talvez em bife com batatas fritas? Um contrafilé acebolado? Fala assim para o seu irmão: eu quero água. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para você. Eu aprendo algo muito tremendo aqui. Que Deus nos dá aquilo que temos necessidade. Deus nos dá o que temos necessidade. Ele nos supre. Como diz Paulo em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele, o Senhor, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E se você crê nisso, você pode aplaudir o Senhor. Se Ele supre, se Ele tem suprido em Cristo as suas necessidades. Ou seja, eu aprendo que em Leí, eu aprendo que nesse lugar, o Senhor, Ele me faz vir quando estou cansado, Ele me mostra as armas para usar contra o meu inimigo, e Ele mata minha sede. Aleluia. Eu começo a perceber, queridos, que Leí é o melhor lugar da face da terra. Você está em um lugar que Deus preparou para você, para que você e eu pudéssemos sim, de todas as maneiras, estarmos sendo por Ele ministrados, estarmos sendo por Ele restaurados, renovados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu creio nisso, porque na realidade eu e você somos pessoas que clamamos, que buscamos, mas depois de eu colocar esses 3 pontos aqui que são tão relevantes, eu quero mostrar mais 2 coisas que você encontra nessa fonte. Porque quando eu busco essa fonte, porque como eu falei para você, em Acoré ou em Acore, a tradução é a fonte do que clama. Essa fonte ela só vai jorrar para aqueles que clamam. Essa fonte ela só vai jorrar para aqueles que pedem. Olha o que fez Sansão no primeiro versículo que lemos. Vamos lá no versículo 18. Por favor, meu amigo, versículo 18 aí. Olha o que diz aí, ó. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Repita comigo: clamou. Ou seja, queridos, a fonte, ela estava ali. A fonte, ela na realidade era uma rocha. Ela era apenas uma rocha. E quando Sansão ele chega naquele lugar e ele começa a clamar ao Senhor, creio eu que ele estava ali prostrado, creio eu que ele estava ali esgotado, exaurido, creio eu que ele estava ali dizendo: Senhor, e agora? E o texto é claro, o clamor dele disse, ó, e ele disse: por intermédio de teu servo deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Sansão ele clama com toda a força que havia no seu coração. E quando eu clamo, a palavra de Deus diz que Ele me ouve. Quando você clama, Ele te ouve. Quando você clama, o Senhor se levanta do seu trono. Quando você clama, o Senhor vem em seu favor. Ou seja, é necessário entender que além de estar na fonte, além de receber armas, além de receber água, além de receber estratégias, é necessário que eu, você, nós, em Leí, temos que clamar. Temos que clamar. Os cultos na igreja têm que ser cultos com clamores.
Lá na nossa igreja eu tenho o hábito de, pelo menos no momento do louvor, nos intervalos do louvor, a gente clama, a gente guerreia, a gente levanta a voz em oração, a gente busca. Por quê? Porque nós cremos que clamor faz parte daquilo que levanta a mão de Deus. É quando o Senhor, Ele fere a rocha, é quando o Senhor, Ele abre uma fenda na rocha, e é quando a água pura de Deus começa a descer sobre nós, começa a descedentar nossa sede, e Ele começa a trazer o vigor, a restauração, Ele começa a trazer vida ao que estava morto, Ele começa de alguma forma a trazer o quê? Salvação ao que se havia perdido e ao que não havia mais nenhuma oportunidade de viver. Ou seja, eu começo a crer que nessa fonte eu tenho que clamar. Não há como. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 16, ele diz que o Espírito Santo, olha que coisa interessante, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? É quando muitas vezes eu não tenho nem força para clamar, o Espírito Santo, Ele me eleva, mas eu tenho que estar na fonte, eu tenho que estar em Leí, eu tenho que estar no lugar da adoração, eu tenho que estar no lugar do clamor, eu tenho que estar no lugar onde Deus marca o encontro comigo, e eu sempre vou estar lá, para estar junto a Ele, clamando e recebendo dele as orientações. Sansão estava cansado, mas ele estava no lugar certo. Sansão, ele estava esgotado, mas ele estava no lugar certo. Maria, você está esgotada, mas você está no lugar certo. João, você está esgotado, mas você está no lugar certo. Pastor Renê, tu está esgotado, mas tu está no lugar certo nessa noite, e por isso o Senhor escuta o nosso clamor, por isso o Senhor escuta a oração que sobe desse lugar, como incenso aromático, como um perfume agradável. Ponto 2, e através daquilo que sobe como clamor, o Senhor libera uma coisa chamada unção do Espírito Santo. Quem recebe unção do Espírito Santo aqui nessa noite? Ele libera a unção do Espírito Santo. O clamor, quando sobe, a unção desce. A unção desce. A unção desce, e quando a unção desce, querido, aí acontece a mágica. Quando a unção desce, aí acontece o maravilhoso de Deus, que você encontra pessoas que chegaram aqui carregadas, pulando, saltando de alegria. Você encontra pessoas que chegaram aqui, aqueles que disseram, eu não quero ir, e quando chegam aqui falam, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Porque a unção, quando desce, ela convence, ela quebra as suas pernas, ela te deixa totalmente movido pelo Espírito Santo. E é isso que fez com que Sansão se revigorasse, foi isso que fez com que Sansão se restaurasse, porque tudo que acontecia na vida de Sansão era proveniente do Espírito Santo. Imagina isso, Manoá, o pai dele, quando de alguma forma ele consegue de alguma forma fazer com que a sua esposa concebesse, já tinha tentado tantas vezes uma gravidez, nada, e ele chega e fala, olha minha mulher, vamos fazer o seguinte, vamos separar esse meu filho, vamos separar esse homem, ele vai ser nazireu de Deus, não vai passar navalha pela sua cabeça, ele vai ser ungido desde o berço, ele vai ser... Sansão, ele pecou, ele errou, ele tomou para si coisas que não podia tomar, tocou em cadáveres que não era permitido a um nazireu tocar, mas Deus ainda assim usou de misericórdia para com aquele homem, e quando ele estava fraco, derrotado, desnutrido, desanimado, o Senhor deu água da rocha, ele tomou e se levantou. Porque o nosso Deus, Ele faz assim conosco. O nosso Deus faz assim com você, Ele faz assim comigo. E quando o clamor sobe, desce a unção. E eu quero falar com você, para fecharmos essa pequena mensagem, dos 2 níveis de unção. A unção que desce sobre aquele que clama, ela tem 2 níveis.
O primeiro nível dessa unção é o nível externo. Pastor, o que é esse nível externo da unção? É o nível em que a unção desce sobre você, para você de alguma forma liberar para os outros. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! É quando a obra é para Deus, é quando Deus te usa para você ministrar sobre os outros. Aquele que clama, querido, ele tem 2 níveis de unção. A primeira é quando a unção desce e ele ministra, ele profetiza, ele ora, pessoas saem falando em línguas, pessoas recebem dons, profecia, algo é totalmente liberado para a sua vida, porque essa é a unção que desce para de alguma forma liberar coisas externas. Você quer ver isso? O próprio Senhor Jesus, a primeira unção que ele recebeu foi a unção externa. Olha lá em Lucas 4,18, há um texto ali que se refere a Isaías 61, só que aqui é Jesus falando na sinagoga. Olha o que diz aí Lucas 4,18, olha: o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, repete comigo, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem quer essa unção nessa noite, diga assim: eu quero. Toma posse dessa unção, querido. Essa unção externa, essa unção que desce, mas só desce sobre aquele que clama. Só desce sobre o que clama. Pastor, eu quero, mas o que eu faço, pastor? Queridos, hoje 2:30 da manhã eu perdi o sono. Eu falei: Espírito Santo, perdi o sono coisa nenhuma, é tu que está me acordando. Acordei 2:30 da manhã, fui para a sala, aleluia, comecei a ouvir uma música, comecei a ouvir um corinho. O Senhor começou a falar no meu coração, comecei a orar por esse culto aqui, orei pelo pastor Renê, orei por essa igreja, orei pela minha igreja, orei pelos irmãos que estão lá comigo. Falei: Senhor, em nome de Jesus, que seja um dia abençoado para os meus amados, Senhor, que possamos chegar lá e a palavra possa fluir, ela possa entrar no coração das pessoas como espada, como diz Hebreus, né, a ponto de separar juntas, medulas, o que é da alma, o que é do espírito, que só possa trazer renovação, restauração, que só possa ali naquele lugar, meu Deus, fazer mais do que peço e mais do que entendo da tua palavra. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: é o meu espírito que vai contigo, porque essa é a unção externa, essa é a unção que desce, e você é apenas um canal, um vaso, como diz Paulo, vaso de ouro, é o que você é. Um vaso desemborcado, em que a unção desce e ela se esvai para aqueles que estão próximos de você. Amém? Fala para o seu irmão: você é um vaso de honra, querido. Fala para ele aí. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a outra unção é a unção interna. Fala comigo: unção externa é para fora, unção interna é para mim. Aleluia, glória a Deus. Essa unção interna é a unção que desce e flui em você. Oh, aleluia. Amado, eu estou sentindo algo sobrenatural aqui nesse lugar. Essa unção, ela desce e ela traz essa restauração sobre você. Ela traz renovação espiritual, ela traz renovo. E isso só acontece com aqueles que clamam. Isso só acontece com aqueles que vão à fonte, com aqueles que vão pegar água fresca no lugar onde nasce a água. É ali onde não pegou nenhum veio, ainda não pegou nenhuma impureza. É ali. Chega mais cedo na fonte, que você bebe água mais limpa e água mais fresca. Essa unção que desce de forma interna, ela de alguma forma ela vem para trazer a você, trazer a mim, trazer a nós esse fortalecimento que Sansão recebeu. Sansão já tinha lutado, Sansão já tinha ido fazer a obra externa,
Sansão já tinha derrotado seus inimigos, Sansão já tinha mostrado quem era Deus para aquele povo, mas agora ele precisava o quê? Dessa unção interna, ele precisava se restaurar, ele precisava se renovar, ele precisava de alguma maneira restaurar os seus músculos espirituais, porque os músculos físicos estavam exaustos. E é assim que nos sentimos muitas vezes, queridos. Depois de uma batalha, tinha uma música da Alda Célia, não, uma outra irmã, não me lembro, esqueci agora o nome dela, que fala que a tendência que temos em tempos de guerra é abaixar as armas. O refrão é: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. É algo assim, não é? Porque nós temos essa tendência a baixar as armas, não é porque são muitas lutas, são muitas batalhas, meus irmãos, e nossa tendência é exatamente essa, é abaixar as armas, mas o Senhor nessa noite, Ele está nos restaurando, Ele está nos dando essa água da rocha, essa água de Leí, daquele lugar santo e poderoso, e essa unção interna, eu quero ler com você 1 João 2,27, eu já estou partindo para o final, João 2,27, aliás, desculpa querido, 1 João 2,27, 1 João 2,27, nos diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como na unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aleluia! A unção que fica dentro de nós, ela é uma unção permanente, ela é uma unção que lava, que ministra, porque na realidade é a água que lava, mas o que a unção faz? Através do Espírito Santo ela nos convence, a água lava e a unção convence. Ou seja, quando eu tenho a unção interna dentro de mim, eu começo de alguma maneira a perceber que Deus de fato, Ele vai me levar a caminhos mais altos, a voos mais altos, Ele vai me levar a novas conquistas, Ele vai me levar a viver um tempo novo, Ele vai me levar nesse próximo ano a ter mais lutas sim, mais batalhas sim, mas muito mais vitórias, e eu vou estar sempre na presença dEle, na rocha, em Leí, tomando dessa água fresca e clamando a Ele todas as manhãs. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí, e erga um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Essa segunda unção, ela fica em você, fala assim para o seu irmão, a segunda unção fica em você. Sabe por quê, querido? Um vaso sem unção, ele não para em pé. Fala assim para o seu irmão, você é movido por unção, queridos. Sabe o que é unção? Unção é um óleo. Quem se lembra do Salmo 133 aqui? Diz que quando os irmãos estão em comunhão, coloca o Salmo 133, por favor, não está aqui. Por favor, Salmo 133. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ó, como é bom e agradável veres unidos os irmãos. Versículo 2, é como óleo precioso. Fala assim para o seu irmão, unção é um óleo precioso. Meus amados, esse óleo precioso ele desce. Ele desce, e ele está descendo aqui nessa noite. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Esse óleo precioso, ele está descendo. Essa unção, ela está descendo.
A unção externa, ela vai de alguma forma fazer com que você seja usado para com os outros. Como disse o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e colocou sobre ele o óleo precioso para quê? Para evangelizar, para proclamar libertação, para restaurar a vista aos cegos. Mas essa unção interna, Sansão, quando ele recebe esse revigorar daquela rocha, ele recebe essa unção interna, essa unção que dizia para ele: Sansão, você é um homem que anda todo errado. Sansão, você é um indivíduo que erra constantemente. Mas eu te amo, Sansão. Eu te amo, porque você clama. Porque você clama. Então eu vou te dar água da rocha, Sansão. Eu vou te dar água da rocha. E essa água vai ser para você como um nutriente perfeito para revigorar todos os sais minerais, colocar de volta toda a força que foi desprendida. Eu vou te levantar nessa noite, Sansão. Eu vou te levantar nessa noite, mulher de Deus. Eu vou te levantar nessa noite, homem de Deus. E as suas forças serão renovadas aqui nesse lugar. As suas forças serão restauradas. Porque o Senhor, Ele quer fazer isso. Porque o Deus de Jacó é o teu nome. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, 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 profundas e ocultas, que você ainda não sabe. Então eu peço para você nessa noite, povo de Deus, vamos começar a clamar ao Senhor. Se você quer nesta noite ser restaurado, se você quer nesta noite ter a sua força renovada, comece aí a clamar ao Senhor. Comece aí, porque a rocha está aqui. Esse lugar é Elei, aqui é em Acoré. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui tocando na rocha. Ele está ferindo a rocha. E uma fenda na rocha está sendo criada. E a água já está fluindo nesse lugar. Calabasturianda labas, remanarabacana machere gloviadere. Gemanasuye, oh, Xalamanabacana lavassurianda labas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, Pai, que haja nesse lugar pessoas sedentas dessa água, Senhor, sedentas dessa água, Pai, sedentas, porque eu encontro essas águas quando eu entro na oração. Eu encontro essas águas quando eu encontro o poder da oração, o poder do clamor. Quando eu creio nesse poder, quando eu clamo, quando eu me coloco nessa presença gloriosa, eu recebo dessa água. Abra sua boca nessa noite e receba dessa água. Calabacere clovanamassé, remanaralhe clemanamassoy andanabasse. Receba dessa água nessa noite. Receba dessa água. Seja fortalecido agora, aonde você estiver. Receba, 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 receba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cante comigo. Eu creio no poder